Bom dia, pessoal. Estamos aqui para começar a nossa 7ª aula do curso de Introdução ao Cálculo da Tarifa, Análise do Método ANTP 2017. Estamos de volta aí, começando o módulo 4, que é o módulo que fala sobre os custos variáveis, tá bom? Dentro da estrutura da planilha de custos. Então, vamos começar aqui. Só uma atualização de onde estamos. O módulo 3, na verdade, do módulo 1 ao módulo 3, nós fizemos uma introdução, explicamos o que é a planilha, a atualização da planilha, ao longo do tempo, explicamos a importância desse método, depois explicamos a master do transporte, desde da necessidade de viagens, da questão da matriz origem-destino, e aí do estabelecimento das linhas, dos itinerários, da quantidade de serviços e horários por dia, por linha, enfim. E aí a gente chegou na parte da oferta, o dimensionamento de frota, tá bom? Então, toda essa parte chegou até o módulo 3, que são os dados operacionais. E dentro desses dados operacionais, nós temos três grandes áreas, que é a área do passageiro, em que a gente calcula o passageiro equivalente. No caso, essa métrica de passageiro equivalente, inclusive, ela está começando a mudar pelo fato de que muitos municípios no Brasil estão implementando tarifa zero. E aí, essa ótica pode ser que mude, mas, a priori, enquanto isso não for estabelecido de maneira universal, é importante o entendimento do que é o passageiro equivalente. Depois a gente chega numa coisa que não vai mudar, que é a parte de quilometragem programada, tá? E a frota. Então, esses são os dados operacionais. E aí, hoje, o que nós estamos abrindo o capítulo 2 do método da NTP, tá? E a gente vai trabalhar com custos variáveis. Para vocês entenderem, até agora a gente teve um olhar de medição do sistema. Ou seja, quantos passageiros pagam, quilometragem ofertada, ou quilometragem rodada, né? Quantos veículos operam. A partir de agora, a gente vai colocar o preço nisso. Então, a gente vai começar pelo custo variável e, a priori, assim, é bem simples de entender. Custo variável, ele incide quando o ônibus sai da garagem, ou seja, ele incide quando há operação, quando o serviço é ofertado. Se porventura acontecer alguma coisa, como, por exemplo, na época da pandemia, que teve um período pequeno em que ônibus nenhum estava na rua, não teve custo variável. Mas nessa época mesmo assim, por ser um serviço essencial, uma pequena parcela dos veículos foram para a rua. Aí já começou a incidir custo variável, ok? Vamos lá. Então, antes da gente avançar para o custo variável propriamente dito, eu acho que vale a pena a gente voltar no que seria o custo total mensal, tá? E aí o custo total mensal, ele tem 3 blocos. Ele tem um bloco que é a remuneração da prestação de serviço, tá? Que é a taxa de remuneração do capital investido, custo de oportunidade. Ou seja, a empresa que opera o serviço concedido, ela tem que ter um retorno sobre o capital investido, porque senão não faz sentido ela participar dessa operação. É preferível o empresário, o grupo econômico, investir numa renda fixa e o retorno que ele tiver ali, talvez, se não tiver lucro, se ele não tiver um... Por isso que o grande ganho dessa planilha da NTP, porque ela explicita essa parte, tá? Que é o quanto o grupo econômico recebe para poder participar desse serviço. Bom, depois entram os custos fixos e os custos variáveis. Aí,
a soma dessas 3 rubricas dá o custo total do serviço. Mas, sobre isso, incide o quê? Incide os tributos diretos, e aí a gente pode dizer o ISS, PIS, COFINS, taxas, e eles não são somados, eles ampliam a base, porque incidem sobre o próprio faturamento. Essa parte, gente, eu peço que no momento atual tenhamos cuidado, porque estamos passando por um processo de reforma tributária. E essa reforma, ela precisa ser bem estudada, ela está sendo implementada de maneira escalonada, inclusive agora, dia 3 de agosto, a coisa começou a valer, mas isso está sendo escalonado para o setor, enfim, tem setor que não está sendo impactado, mas de qualquer sorte, é importante que isso aqui fique bem claro, isso aqui é um método que foi publicado em 2017, então tudo de lá para cá precisa ser revisto e ser atualizado quando, de fato, vocês forem aplicar o que vocês estão aprendendo em um projeto propriamente dito, ok? Vamos lá, então. Então, a questão do... Aí agora a gente vai se ater a só a diferença, para ficar bastante consolidado, a consolidada diferença entre custo fixo e custo variável. Aí a gente fez esse gráficozinho aqui, mostrando, ó, custo fixo, a gente pensa em garagem. Ônibus está parado, o custo continua correndo. Quais são os custos? Por exemplo, depreciação, remuneração do capital, salário, custos com garagem, despesas administrativas, água, luz. Apesar de ter uma variação, são considerados custos fixos. O ônibus saiu da garagem, aí ele foi para a rua. Então, ele é considerado o quê? Custo variável. Ou seja, se o ônibus rodou, é só aí que o custo nasce, tá bom? E aí, quais são os custos? Que é o que nós vamos falar mais hoje. Tem o custo de diesel, arla, lubrificantes, pneus, peças, custos ambientais. Isso, isso aqui. Qual é a variável independente? Ou seja, qual é a variável, na verdade, que a gente analisa que implica nessas outras variáveis? Elas dependem dela. É a variável quilometragem programada, tá bom? Então, o ônibus, ele entregou uma quilometragem, a partir dessa entrega, a gente consegue medir o gasto desses outros itens, ok? Se tiver dúvida, por favor, me interrompam, tá bom? Beleza. Então, o que você vai levar hoje, né? Conhecer os 6 componentes do custo variável: combustível, lubrificante, arla, rodagem, peças e acessórios e custos ambientais. Como aplicar os coeficientes da NTP, onde encontrar cada valor de referência nos anexos 2 e 3 e como aplicá-los. Nesse caso, cabe a ressalva que esses anexos, eles apresentam valores de referência, mas a recomendação é: esses valores são de referência, portanto, sempre, em primeiro lugar, seria melhor buscar o valor real da operação que nós estamos tratando. Da ausência desses valores, nós podemos utilizar os valores de referência. Então, o que é recomendável? Primeiro, buscar o que acontece na realidade. Não tem? Vamos tentar ajustar essa realidade ao que tem em termos de valores de referência, tá bom? E, por fim, ler o contexto que nós estamos de 2026. Aí tem
várias questões. Tem o Proconv P8, preço do diesel, telemetria, eletrificação, e isso, por exemplo, a parte... Porque, vou dar um exemplo. Eu já fiz planilha de custo para a implementação de um sistema que só tem ônibus elétrico. Aí as coisas mudam, tá? A parte de carregamento, né? Aí onde é que são as estações de carregamento? Porque o ônibus elétrico, na época que eu fiz o estudo, alguns anos atrás, ele não tinha tanta autonomia como tem hoje. Então, você precisava de ter estações de carregamento. Hoje em dia, a coisa mudou. Então, a gente tem que fazer, ter um olhar levando em consideração o espírito do tempo, tá bom? Tiago, por É favor. um... Então, por exemplo, nesse caso, quando tem ônibus elétricos, a conta de luz, por exemplo, deixa de ser custo fixo e passa a ser variável, correto? Quase isso. Existe Ah, o entendi. custo fixo que está relacionado à parte de garagem, administração, Ah, não, sim, sim. operação e manutenção, esse se mantém. O custo variável, ele entra na energia que vai ser necessária para carregar os ônibus. Não, Entendeu? sim. Sim, sim, Então, sim. assim, você tem que Como, separar isso. como Aí é uma fosse outra um medida, mas combustível. Como fosse um tá? combustível. Como se fosse combustível. Se você tivesse um diesel para manter o escritório rodando, vamos supor que não tivesse energia elétrica, tivesse um gerador. Vou dar um exemplo, né, que eu acho que isso não existe aqui, talvez em alguma ilha por aí possa existir, mas vamos supor que não tivesse energia elétrica de rede, você tivesse um gerador que gerasse energia elétrica para sustentar o escritório, a parte de manutenção, as baias ali, todos os elevadores necessários para poder fazer a manutenção dos veículos. Aí você compra um diesel para abastecer esse gerador. Aí esse é custo fixo. Aí o diesel que você vai colocar nos veículos é custo variável. Entendeu? Beleza? Posso seguir? Beleza? Tranquilo? Pronto. Vamos nessa então, gente. Então, chegamos no custo variável. Vamos lá. Então, o custo variável, ele é medido de maneira mensal. O que significa isso? Mesmo que nós tenhamos dados anuais, a gente tem que buscar sempre o mês. Por quê? Porque a gente faz uma análise média mês. Existem meses, como já falamos em aulas passadas, que tem mais operação e menos operação, dependendo do número de dias úteis, do perfil do mês. Fevereiro sempre é um mês que tem menos dias. E se tiver carnaval em fevereiro, tem menos dias ainda. Então você roda menos, você tem menos custo variável. O custo fixo, na prática, se mantém. Então, o que você faz? Você faz uma média mês. Então, a gente vai sempre olhar sob a ótica do custo variável mensal. Ah, mas, Felipe, como é que eu faço para poder saber o preço dos insumos? Qual o preço que eu utilizo de referência? Aí a gente vai entrar nessa discussão. Mas o ideal é que a gente faça uma coleta dos preços ao longo do ano, para que a gente possa ter um preço médio para títulos de defasagem e o último preço no ambiente inflacionário para título de cálculo da nova tarifa. Tá bom, gente? Beleza. Então, a coleta, normalmente, você tem pede algumas notas, pelo menos mais do que 3 notas por insumo por mês, para que você consiga, através dessa amostra, ter um preço médio próximo da realidade. Nem o maior, nem o menor. O ideal é que a gente consiga sempre buscar a média, tá? Agora, olhando para uma projeção, o ideal é sempre buscar o último preço, uma vez que esse preço provavelmente é o preço base, é o preço que dali para frente a tendência é só aumentar
uma vez que existe a inflação, tá bom? O processo inflacionário. Vamos lá, então, quais são os itens? Combustível, que é o que tem maior peso, tá bom, gente? Lubrificantes, arla, rodagem, peças e acessórios e custos ambientais. E como é que funciona essa fórmula? O custo variável é a soma de cada custo. Tá, mas como é que eu calculo isso? Na verdade, é o preço de cada insumo desse, vezes o indicador que a gente vai apresentar, tá bom? Vamos lá. Isso aqui é a equação 2.2 do método. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. O coeficiente, que eu acabei de falar, é esse carinha aqui, tá? E aí, esse coeficiente, ele varia de acordo com o tipo de equipamento. Então, um micro-ônibus, ele roda, ele consome muito menos litro por quilômetro do que um ônibus, um 1721 urbano convencional. Se tiver ar, muito menos ainda. Tá fazendo pegando uma lógica do que a gente entende do uso normal dos nossos automóveis, para ficar mais fácil o entendimento, que ao invés de ser litro por quilômetro, é quilômetro por litro, um micro-ônibus, ele anda 7 quilômetros, 6 quilômetros com 1 litro. Depois é só inverter a ordem que a gente vai chegar no coeficiente. Um ônibus com ar-condicionado, ele, numa cidade plana, ele chega a 3 quilômetros com 1 litro. Um ônibus articulado, ele consome, ele anda 1,5 km por litro. Para vocês terem uma ideia. Então, isso está relacionado à potência do motor, ao tipo de tecnologia embarcada e ao peso do veículo, tá bom? E aí multiplica-se isso, então o preço do óleo vezes esse coeficiente, multiplica vezes a quilometragem, tá bom? Se a gente não tem quilometragem, a gente sabe uma parte do negócio. Depois que a gente tiver a quilometragem, a gente vai saber qual é o custo total, beleza? Então, uma pergunta. Se a gente não tem os valores reais de consumo por tipo de veículo, o que a gente pode fazer? Só para saber se vocês estão atentos. A gente vai aonde? Repete a pergunta. Se a gente não conseguiu medir o coeficiente de consumo dos veículos que nós temos na nossa frota, o que a gente faz? A gente vai na tabela de referência. Beleza? É uma pergunta bem simples. Mas é só para saber se vocês estão conectados. Existem dois livros no método da NTP. Existe o livro, que é o livro teórico, e existe o outro livro, que é o livro prático, que é o livro onde vai explicando ali como completar ali os dados, e também tem as tabelas de referência. Beleza, gente? Sempre vai ter uma tabela de referência para a gente poder ter uma ideia. Exatamente, sempre. Tá bom? E aí, além disso, a coisa vai complicando quando você, por exemplo, vai trabalhar você vai fazer o estudo de um sistema que tem vários tipos de equipamento. No Rio de Janeiro, por exemplo, é bem complicado. Lá tem mid ônibus, tem micro-ônibus, tem ônibus convencional com ar. Na prática, hoje em dia, todos deveriam ser ônibus com ar. Você tem o padrão, você tem o articulado, e, salvo engano, você tem um biarticulado lá também, que é aquele que são três, assim, parece um minhocão. Tá bom? Vamos lá. Mas a dificuldade ela começa a aumentar quando você tem que chegar num valor médio. Então, você vai ponderando por peso de quantidade de equipamento por tipo de equipamento, tá?
Isso aqui eu acho que quando a gente for fazer um exercício prático vai ficar mais fácil de entender. Bom, mas aqui eu me adiantei, né? E acabei só dando um exemplo. Aqui eu estou trazendo o exemplo mais fácil de enxergar. Então, o exemplo, micro-ônibus, o consumo dele é em torno de 0,24, 0,29 litros por quilômetro. Quanto maior o veículo, maior quantidade de litro por quilômetro. Na verdade, proporcional, né? Então, aqui é 860 ml a 950 ml por quilômetro. É quase 1 litro por quilômetro, tá? Então, aqui é a tabelinha. E aí, vamos fazer aqui um exercício mental. Um ônibus de uma cidade tipo Maricá, plano. Maricá tem uma parte que é serra, mas vamos pensar só ali na parte plana. Ele consome, vamos pegar o ônibus básico. Vocês acham que ele estaria em qual ponta desse coeficiente? 0,37 ou 0,45? Se for plano, seria menos litros por quilômetro. Então seria faixa de Seria baixo. Seria isso, né? Seria o 37, o plano. 0,37. 37. Aí, vamos subir a serra. Vamos lá para Teresópolis, cidade que tem serra, que tem aqui, é uma cidade serrana, que tem ruas inclinadas. Qual que seria, então, lá o 0,45. coeficiente? 0,45. É alguma cidade, pega uma cidade, por exemplo, Volta Redonda, que tem plano, mas também tem ali daquela região de mares de morros. Aí, o que a gente pode fazer? Soma o 0,37 mais o 0,45, divide por Por 2. exemplo, Aí a gente vai chegar no quê? 0,41, que é a média. por, ex- Então, muitos... por exemplo, aqui em Resende, né? Você pô, Serrinha, Mauá, né? Tem uma parte plana e tem uma parte de serra. Né? Alguns Isso. itinerários, né? Assim, dá para fazer o cálculo por linha, tá, gente? Dá para fazer. Mas, a título de simplificação, a gente tende a buscar um coeficiente médio que sirva para todos. Então, a média seria o quê? Seria pegar a média desses dois valores e aplicar, que é o que normalmente o pessoal faz, tá? Então, chegaria aqui no 0,41, mais ou menos, tá bom? E Poderia fazer uma média ponderada também, né? poderia fazer uma média ponderada. Não, na verdade, o recomendável é fazer a média ponderada, tá? Mas isso aqui ficou legal. Deu para vocês perceberem? Visualizou? Então, isso aqui, os valores de veículos sem ar e sem transmissão automática. Quando a gente tem um estudo da COP muito interessante, que foi encomendado pela Federação de Transporte do Rio de Janeiro, e ele é utilizado também em vários estudos de referência, que ele foi adotado, inclusive, até pelo poder concedente, que ele diz o seguinte, que há um aumento de 33% desse coeficiente quando o veículo tem ar-condicionado, tá? Então, se tem ar-condicionado, isso aqui também aumenta, beleza? E Tem um aumento por tempo de uso do ônibus, por exemplo, porque carro, pelo menos, é mais ou menos assim, quanto mais velho, ele acaba gastando um pouco mais do que quando ele é novo. Tem um estudo disso? Então, tem estudos, mas aí a gente está entrando numa coisa muito mais complexa. Entendi. Tá? Então, porque o ideal, que eu te falei, é fazer a medição. Então, você vai pegar até mesmo, vão pegar dois carros da mesma idade, se um está bem cuidado, está bem. A manutenção está em dia, as peças e equipamentos, o próprio pé, a gente fala, né? O pé, o peso do pé, né? Se o motorista é um motorista que ele anda de uma maneira mais suave, ele gasta menos. Se ele é aquele motorista que anda com o pé pesado, ele acelera, ele gasta mais. Isso também faz diferença. Então, aqui é uma variável
complexa. Por isso que a gente tende a usar essas métricas e buscar a média no limite, tá bom? Mas as perguntas de vocês são relevantes. E existe também um consumo a mais para quando o veículo tem transmissão automática, beleza? Isso aqui é mais raro. Isso são mais em veículos padrão. Esse cara aqui, esse é o cara. Quando você vai na Europa, você pega um ônibus, né, ou em Nova York, ou, enfim, até em alguns países aqui da América Latina, você entra ali em um ônibus que tem piso baixo, motor traseiro, você praticamente nem ouve a operação do ônibus ali. Esses ônibus têm transmissão automática, então esses ônibus consomem bem mais diesel, tá? Mas hoje está mudando, porque boa parte desses ônibus também estão vindo ou híbridos ou elétricos. Vamos lá. Então, diesel. Eu vou falar isso aqui rapidinho. Porém, eu não quero ficar muito focado nisso aqui, não, porque eu prefiro que vocês, se vocês se interessarem, vocês entrem, né, nesse estudo. O diesel, propriamente dito, já é um curso, só para falar dele, tá? E eu não sou engenheiro para ficar dando aula de, de diesel especificamente. A gente aqui, nós temos uma visão muito de medição, de curso, de aplicabilidade da metodologia, tá bom, gente? Mas o diesel, para vocês entenderem, ele do preço da tarifa ou do custo total, o peso dele gira em torno de entre 20% e 25%. Sendo que ele é o divisor de águas. Por quê? Porque se uma uma operadora de transporte público não tiver condição de comprar o diesel e ter acesso ao diesel, não adianta você ter ônibus maravilhosos, novos, que você não consegue sair da garagem. Tá? Então, diesel realmente é o divisor de águas no sistema. Vamos lá. Bom, a parte do Euro 6, ele está ligado a o que vem sendo feito ao longo do tempo pela questão ambiental, assim como a implementação do Arla, tá? E aí, aqui tem uma dimensão, também vou passar rápido por essa parte, que isso aqui, se vocês tiverem interesse, vocês podem se aprofundar. O Arla e essas novas tecnologias, assim como o Euro, a maior parte dos ônibus são Euro 5, sendo que há uma obrigatoriedade para que as empresas venham a atualizar. Isso é até interessante olhar pela parte econômica. Por quê? Porque há uma exigência de que todos os veículos, a partir de um tempo, sejam Euro 6. Então, se a gente tem uma frota, vamos supor, de 90% de toda a frota do Brasil, 90% é Euro 5, a gente sabe que eles vão ter que mudar necessariamente, não é só por idade, é por uma obrigatoriedade pela questão ambiental, tá bom? E aí eu trouxe aqui uma coisa interessante, assim, só para a gente refletir, que é o paradoxo urbano. Então, no trânsito lento, o escapamento não atinge a temperatura de autolimpeza. A central injeta diesel extra só para aquecer o filtro e o ganho de eficiência do motor se perde. Por quê? Tem toda uma questão de engenharia mecânica que, através dessa engenharia mecânica, se um veículo operasse em condições normais ou condições ideais, com uma velocidade comercial maior, tudo isso aqui funcionaria. Porém, quanto maior o engarrafamento, menor é a eficácia desse sistema, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês, a título de ilustração, para vocês entenderem que existe essa preocupação, e a preocupação
está literalmente ligada ao custo variável. E quando se fala de custo variável, o principal item é o combustível, tá bom? Quanto mais mais novo, né? Quanto mais nova a frota, maior a eficiência, menor o impacto ambiental. Beleza? Vamos lá. Então, aqui a questão do Arla, isso está lá na equação 2.8. O Arla não é um combustível, ele é uma solução que faz com que o óxido de nitrogênio, quando misturado com o Arla, né, que é a ureia, ele, na verdade, quando ele sai do escapamento, ele sai nitrogênio puro e vapor de água. Então, o impacto disso no meio ambiente, quer dizer, o impacto dessa transformação faz com que a poluição gerada pelos veículos seja menor, tá bom? E essa aqui é a formulazinha do Arla, que é um coeficiente, o preço do Arla vezes o coeficiente de consumo do Arla, né? Vezes a quilometragem, tá bom? E o coeficiente é esse aqui, ó. Esse ômega é entre 0,3 a 0,5, tá bom, gente? Bom, qualquer dúvida, depois a gente entra mais. Mas isso aqui é a planilha, já tá. Isso aqui é para vocês entenderem, ter a ideia do impacto, mas na planilha basta ter o preço, quantidade de Arla consumida por tipo de veículo, quilometragem total, a gente vai conseguir chegar lá, beleza? Então vamos seguir em frente. Vamos lá, vamos falar de lubrificante. Lubrificante, para mim, sempre foi a métrica mais difícil. Por quê? Porque existe. Ó, existe lubrificante de motor. Olha isso. Existe lubrificante de câmbio. Existe lubrificante de diferencial. De freio. Existe graxa. Existe uma gama de lubrificantes. E você vai pegar o preço do lubrificante de motor, do câmbio, mas aí você não sabe quando é que foi usado isso, se foi comprado para estoque, para almoxarife ou para uso. Ou seja, é bem complexo. Então, o lubrificante, ele é pequeno, mas a gente tem, claro, que considerar, beleza? Então, o que a gente tem que fazer? Na verdade, a NTP, ela ajuda a simplificar, tá? Porque apurar cada uma dessas centenas de... Cada litro em centenas de veículos seria inviável. E as políticas de compra e estoque distorceriam o resultado, como eu falei. Ou seja, muitos dos lubrificantes, eles são comprados hoje para serem usados ao longo do tempo. Tem lubrificante que é comprado hoje que só vai ser usado ano que vem, quando, na manutenção preventiva, for usar. Não necessariamente existe uma relação fina disso, sabe? Você não consegue prever 100%. Então, a NTP ela ajuda a resolver isso da seguinte maneira: tem o coeficiente, que é o J, aqui nessa formulazinha de lubrificante, tá? E a quilometragem programada, e a gente chega com o preço, e aí o preço médio, na verdade, tá bom? E a gente consegue calcular o impacto do lubrificante, tá bem? Bom, lá na tabela de referência, existem esses coeficientes, ele é explicado como foi calculado. Então, foram 2 anos de estudo, acompanhando 150 mil quilômetros de revisões programadas, e aí o custo, e aí, assim, basicamente, gente, o que vocês precisam saber é o seguinte, que ele é indexado a partir do preço do diesel. Então, esse preço aqui, ele está em linha com o preço do diesel e acaba facilitando a conta, tá bom?
Vamos lá. Beleza. Rodagem. Essa é a parte mais importante. Aqui que a gente precisa ser assertivo, porque aqui, de fato, dá para medir, tá, gente? E existem algumas confusões. Por exemplo, quando você faz a planilha, você tem que descontar o preço do pneu. Então, você vai falar assim, ó, qual é o custo do veículo? Olha que interessante, não sei se vocês pararam para pensar. Qual é o custo do veículo? O custo do veículo é 850 mil, mas só que você tem que descontar o pneu. Por que tem que descontar o pneu? Porque se você não descontar o pneu do ônibus zero, você vai estar considerando o pneu duas vezes. Então, você tira o pneu aqui, lá no preço da frota, mas aí você encaixa ele no custo do pneu. Entenderam isso ou não? Entendeu? É porque Sim. Essa aqui é a parte mais complicada. a depreciação do pneu é muito mais rápida, né? Do que... Porque assim, por exemplo, você comprou um carro. Quando você compra um carro, você compra o carro inteiro. Você não vai ficar pensando, pô, quanto que custa o pneu para eu saber quanto que é o carro, né? O pneu faz parte do carro. Mas no caso da operação de transporte e a gente tem que dividir o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é OPEX, CAPEX, é importante ter esse discernimento, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, ficou um gráficozinho bem interessante, né? Tem aqui o pneu novo, é o primeiro ciclo, a gente chama de primeiro ciclo de vida. Aí, normalmente, são 2 recapagens por pneu. Então, o pneu ele entrou na operação, ele vai rodar entre 85 e 125 mil, vai depender do tipo de piso. A gente já falou sobre o tipo de piso, a gente tem o asfáltico, o sílico argiloso, e, por exemplo, estrada de terra. Estrada de terra consome mais pneu, não tem o que fazer. Então, dependendo do tipo de operação daquele município em questão que você estiver fazendo o estudo, você vai ter um coeficiente de quilometragem diferenciado. Então, quanto pior o piso, menor a quilometragem a vida útil. Quanto melhor o piso, melhor a quilometragem a vida útil. Tá bom? E aí, sendo que recapagens. As recapagens, isso aqui tem que ver junto à empresa operadora. Por quê? Tem empresa operadora que trabalha com 2 recapagens e prefere sempre comprar um pneu novo, porque acha que vale mais a pena a conta no final. E tem empresa que trabalha com 3 recapagens. Então, 1, 2, aí entraria mais uma bolinha aqui, seria a terceira recapagem. Tá bom? Bom, é isso. A equação é essa. A equação, eu não vou ficar falando essas equações aqui, porque a ideia é a gente ter uma noção mais macro da coisa. Isso tudo está lá no livro. Vocês, por favor, deem uma olhada, leem. Lá está bastante explicativo. Aqui a gente está trazendo um pouco dessa teoria para a prática e, enfim, trazendo questões que não estão descritas necessariamente de uma maneira mais clara no livro, tá bom? Mas, enfim, então a vida útil, ela varia de 85 mil a 125 mil. O que é o ideal? O ideal é que a gente consiga fazer esse cálculo com base em estudos estatísticos do sistema em que estamos trabalhando. Da ausência, a gente tem que buscar ou limite inferior, limite superior ou a média. Tá bom, gente? Beleza? Então, é isso. Essas fórmulas não se preocupem, porque quando vocês forem olhar a planilha já vai estar com todas essas formulazinhas. O que vai precisar é ter o entendimento do input. Qual é o coeficiente que vai ser utilizado, qual a quantidade de recapagens, qual é o limite, qual é o tipo, qual é o valor de quilometragem da vida útil do pneu, se é de 85, de 125. E é interessante o seguinte, por exemplo, tudo isso aqui impacta no quê? No custo. Porque se um pneu, vamos supor, custa R$ 1.000, você vai multiplicar
1000 vezes a quantidade de pneus que o ônibus tem, o tipo de ônibus precisa. Depois, quanto que custa a recapagem? R$ 600. Aí, esse cara volta para cá. Tudo isso vai dar o quê? Vai dar um custo por quilômetro de rodagem, tá? Vamos lá. Então, por que é importante a recapagem? Porque, na verdade, seja dita, é uma forma de você... Tem a questão ambiental, porque pneu é um problema, e também tem a questão de custo mesmo, de modicidade tarifária, porque sem as recapagens, o custo da rodagem triplica. Verdade seja dita, eu acho que a recapagem não é R$ 600, não. Acho que a recapagem é um pouco mais barata, em torno de R$ 300, R$ 400, tá? Tem isso aí. A gente tem, inclusive, quando a gente faz a pesquisa junto à empresa operadora, ou as empresas operadoras de um sistema, elas devem passar o valor pago por recapagem, tá bom? Beleza. Vamos lá, então. Por que o pneu mais barato pode sair mais caro? E aí, isso é uma conta interessante de se fazer. Então, por exemplo, um pneu de categoria premium, o custo varia entre 3.000 e 3.400, só que a vida útil da primeira, a quilometragem que ele roda da primeira vida dele é de 140 mil. E aí, o custo por quilômetro sai em torno de 132 milésimos de real, ou quase um centavo, 0,132, né? 132 centavos, né? Não sei nem como falar corretamente isso, mas basicamente, se você olhar isso, multiplicar isso vezes milhares de quilômetros, faz uma diferença. Ao passo que, quando o pneu é de uma qualidade inferior, você aumenta. Essa diferença, ela de fato ela impacta no final das contas. Por quê? Porque a vida útil de um pneu premium pode chegar a 350 mil, considerando as recapagens, e uma econômica a 160 mil, tá bom? Então, agora, vamos lá. Eu vou trazer para vocês uma discussão interessante que eu estou me deparando agora, que é exatamente o estudo sobre tarifa zero. Imagina um município que tem 50 ônibus, uma operação que tem 50 ônibus, e que ela, antes da implementação de tarifa zero, ela carregava em torno de 350 mil passageiros por mês. E aí, o município decidiu implementar a tarifa zero. Tá? Aí aconteceu. A quantidade de passageiros saiu de 350 mil para 1.600.000 passageiros. Para esses mesmos 50 ônibus, para praticamente a mesma quilometragem. Olha que situação. Então, isso é uma coisa que deve ser levada em consideração. Por quê? O que destrói essa conta? A superlotação no horário de pico, acelerações bruscas que superaquecem a carcaça e provocam avarias laterais. A própria recapagem, se a recapagem não for feita de qualidade correta, mas principalmente o peso, o carregamento. Então, quanto mais pessoas utilizarem o veículo, maior é o impacto sobre os pneus. Isso é muito importante, tá, gente? Que talvez isso não é tão claro de ser visto, mas isso deve ser levado em consideração. Bom, então peças e acessórios. Aqui eu vou ser bastante objetivo, mas na verdade, o que é isso? Peças e acessórios. Quando a gente fala de peças e acessórios, aí entra naquilo que o Thiago falou lá no início. Quanto mais velho for o veículo, maior o custo. Por isso que tem empresas que preferem se endividar e financiar ônibus mais novos, porque
sai mais em conta do que você continuar com ônibus velho na frota, tá? Mas isso aqui, peças e acessórios, tem uma relação direta, na verdade, com manutenção preventiva. Essa relação aqui, ó, tá ligada com manutenção preventiva. Por quê? Porque existem quebras que não são previstas. São questões, por exemplo, o ônibus pegou um buraco e quebrou o diferencial. É uma coisa que pode acontecer. Isso aqui está ligado com a manutenção necessária. Então, por exemplo, se vocês forem numa concessionária comprar um veículo zero, você vai sair de lá com 3 anos de garantia. Mas você precisa fazer a manutenção preventiva. Ou a cada 10 mil quilômetros, ou a cada 6 meses, senão você perde a garantia. Então, é análogo a isso, tá bom, gente? E aí, aqui, ó, Tiago, isso aqui eu acho que responde um pouco a sua pergunta, que é, quanto mais velho, maior é o impacto do custo de peças e acessórios. A parte do consumo de diesel, provavelmente sim, mas eu não sei dizer, tá? Eu tenho um carro que ele é mais antigo, mas eu mantenho ele com a manutenção em dia. Óleo, filtro, tudo reguladinho, as velas sempre estão de acordo com o que manda a manutenção preventiva. O meu carro, eu tenho um litro por quilômetro razoável desde todos os anos que eu tenho esse carro, tá bom? Beleza? Então, vamos seguir. A gente já está chegando na reta final aqui no nosso aula de hoje, tá? Vamos entrar aqui na parte de custos ambientais, que é uma novidade. Essa novidade é no sentido da implementação na planilha ANTP. Não quer dizer que isso seja uma novidade, tá, gente? Então, eu comecei a trabalhar no sistema, numa equipe que fazia estudos ambientais em 2010. E lá já tinha 2 programas, o Despoluir, que é o Programa Nacional, e no Estado do Rio, o Economizar, que eram programas de medição. Além disso, tinha a questão da adequação das garagens para a questão do destino da água, porque quando você lava um ônibus, você gera poluição, tanto questão de óleo, material particulado, certo? Então, o que você faz com essa água? Tem a questão do reuso, tem a questão de você limpar a água minimamente para que ela possa ser devolvida para o sistema. Teve a parte da mudança da tecnologia, do S10 para do S500 para o S10, do diesel, né? Do motor. A partir de tal ano, todo mundo tinha que ter, todos os veículos vendidos só podiam ser padrão Euro 5. Agora, padrão Euro 6, tá? Então, tudo isso eram questões que já vinham sendo implementadas e elas eram obrigatórias em alguns sistemas, mas não eram computadas na GPOT antiga. Então, se vocês se depararem com uma situação em que vocês, por exemplo, foram contratados por uma empresa e essa empresa vai falar assim, eu quero que você faça o estudo, mas utilize a GPOT tradicional, sem ser a da NTP. Só vale a lembrança de que na GPOT, além de você não separar a questão da remuneração do capital, do custo de oportunidade, e a implementação de outras tecnologias, principalmente todos os custos ambientais que vocês vão, que incorrem sobre a operação de vocês, aí eu estou falando no sentido de vocês, falando para um empresário, para um grupo econômico, não vão ser computados. Já a planilha da NTP, ela busca implementar esses custos, porque eles existem, na verdade. Tá bom? Então, aqui tem uma série de relatórios e itens que fazem parte dessa rubrica custos ambientais. Então, por exemplo, resíduos classe 1 é o óleo usado para refino e baterias em logística reversa. Inclusive, também, gente, tem o outro lado. Pneu. Vamos supor que o pneu
pneu que já passou pelo ciclo todo de vida dele, todas as recapagens, etc. Se esse pneu, porventura, tiver algum retorno econômico, isso também pode ser interessante fazer uma análise, tá? Tratamento da água, olha o que eu falei aqui, ó, tratamento da água de lavagem do ônibus, em ciclo fechado. A empresa precisa implementar o sistema. Ciclo fechado, o que é? Tem que ter as calhas, os ônibus eles não podem ser lavados em qualquer lugar. Então, se você entra numa garagem que está adequada, vocês vão ver que o local de lavagem é no local, tipo posto de gasolina, não sei se vocês já perceberam. Quando você entra no posto de gasolina, na área de abastecimento, em volta, tem uma calhazinha. Então, aquilo ali é para o quê? Para todo todo o líquido que gera daquela operação possa ser destinado de maneira correta. Na garagem de ônibus também precisa disso. Então, lavou, a água vai para aquela calhazinha vai para uma área reservada em que há o tratamento. Por isso que chama ciclo fechado. Questão do opacímetro, que é um instrumento de medição periódica de fumaça preta, e aí aqui entra, por exemplo, o que eu falei, esse projeto da Economizar, né? E aí o inventário de CO2, que é a contabilização da pegada de carbono na operação. No Rio de Janeiro isso tem, tá? Cidades grandes, sistemas mais modernos, já existe esse inventário. E aí tem que ter uma forma de mitigar isso, tá? Isso aí entra como custo ambiental, tá bom? Então, um detalhe importante, o custo ambiental ele é o único custo que ele entra como um componente de custo variável, mas não é multiplicado pela quilometragem, ele incide só sobre a frota, sobre a quantidade de ônibus. Vamos lá. Então, aqui tem um quadro resumo, e onde buscar o coeficiente? Aqui, gente, é uma dica, isso aqui é vamos dizer assim, uma ajuda que eu não tive, mas que eu estou trazendo aqui para vocês, que é o seguinte: qual componente, quais são as faixas de coeficiente e onde buscar isso, tá? Onde buscar isso? Na equação, e onde buscar isso lá no livro, para vocês verem as faixas de limites superior e inferior, por tipo de equipamento. Beleza? Então, vamos lá. Uma outra coisa que é interessante, ao longo do tempo, a tecnologia foi se desenvolvendo. E hoje, existe alta tecnologia embarcada nos veículos. São módulos. Esses módulos eles possuem... na verdade, eles fazem parte da telemetria, tá? E nesses módulos, eles possuem a medição da quilometragem, parte de frenagem, e tem, dependendo do módulo, o céu é o limite, tá bom? Então, essa central monitora, por exemplo, o excesso de velocidade. Então, se o motorista... Isso é bom até por uma questão da entrega da qualidade de serviço. Eu sou usuário de ônibus desde sempre. Desde quando eu tinha 13 anos de idade, eu já andava de ônibus. E, para mim, pelo menos, quando o motorista corria muito, me fazia mal. Eu ficava com medo, ficava sempre numa viagem apreensiva, eu ficava tenso. Tem gente que gosta, que corre porque acha que vai chegar mais rápido. Mas, para mim, nunca foi muito legal isso. E entendo que isso é uma medida de qualidade. Ou seja, o motorista tem que andar na velocidade da via. Aquilo ali não está ali à toa. Então, essa central mede o excesso de velocidade na via, o tempo de motor em marcha lenta, faixa de rotação incorreta em aclives, aceleração e frenagem bruscas. Tudo isso ajuda o quê? A empresa entender como o motorista opera para poder treinar o motorista para que ele melhore a operação. Isso, no limite, acaba trazendo redução de custo, e para o motorista, tem muitas empresas, inclusive, que premiam, tá? Existem competições de melhores motoristas em alguns... muito interessante, alguns grupos
econômicos, principalmente grupos que têm muitos ônibus, existe esse tipo de competição para incentivar o motorista a operar de uma maneira mais racional, mais eficaz e mais eficiente. Tá? Então, menos aceleração inútil e menos marcha é igual a menos diesel. Frenagem suave, preserva a carcaça e garante as recapagens. Menos estresse de freios, embreagem e suspensão. Então, tudo isso hoje em dia é possível ser medido através da telemetria. Então, aqui é um exemplo da tecnologia ajudando na operação. E aí, eu vou já endereçar, eu acho que já estamos chegando na reta final. Isso aqui eu vou deixar como um dever de casa para vocês darem uma olhada, tá? Que é o seguinte: cada vez mais a gente está indo para um caminho em que a frota está sendo substituída de veículos movidos a combustível fóssil, diesel, e até mesmo gás ou biodiesel, e indo para uma situação em que os veículos são veículos elétricos, tá? E aí aqui tem, por exemplo, o que sai? Combustível vira energia, combustível diesel, quer dizer, né? Diesel vira energia elétrica. O Arla deixa de existir. Por quê? Porque não precisa mais desse composto químico para poder ajudar a diminuir o monóxido de carbono. Lubrificantes, eles são reduzidos ao mínimo. Ao mínimo do quê? Do mínimo que é a parte mecânica e não do gasto com relação a custo variável. Os freios diminuem, poupa pastilhas. Questão ambiental, o óleo usado, ele diminui bastante, tá? A parte até mesmo do reuso da água, né? Enfim. O que sobe? Pneus, porque o peso do veículo por causa da bateria aumenta. Freios parados enferrujam, então, assim, tem que ter uma nova matriz de manutenção preventiva e uma coisa que é preciso ter uma análise é a da bateria. Um exemplo de quando eu fiz o estudo lá atrás é que as baterias, elas tinham uma vida útil de 20 anos, só que os ônibus, eles só poderiam operar 8 anos. E aí, bateria que era o caro do veículo. Aí, o que o pessoal vai fazer com a bateria? Então, assim, se uma bateria, que é o mais caro, ela pode ser utilizada por 20 anos, e se o ônibus, né, a carroceria e o chassi só podem rodar 8, o que se faz com esse resto de bateria? Aí tinha até algumas ideias de pegar essas baterias e reutilizar elas em condomínios, para que elas fossem o backup, né, o no-break de condomínios, de operações industriais, enfim. Mas isso aí é uma discussão que eu não me atualizei, mas é realmente uma discussão que está em voga, beleza? Então, quando a planilha não acompanha o custo. Aí aqui tem uma questão aqui do Detro, que é a seguinte: a planilha ela apresenta um valor e o custo real apresenta outro valor, tá? E aqui um exemplo da aviação São Miguel, do Rio de Janeiro, quando, operando vermelho, a empresa cortou viagens noturnas e linhas distritais de baixa demanda. O vácuo foi ocupado por vans irregulares. Aí aqui eu dei um exemplo de que, quando essa planilha não é aplicada corretamente, pode ser que você abra espaço para uma canibalização do sistema, ou de que a empresa ela não consiga renovar a frota e os ônibus tendem a ficar cada vez mais velhos, e aí ela deixa de ter o lucro e passa a ter prejuízos constantes e prejuízos maiores, porque com o tempo, como vocês viram, o custo variável aumenta, quanto mais velha a frota, maior o custo variável, tá? Então, esse aqui é um exemplo que eu deixei para vocês de que, quando não há
o equilíbrio correto e a remuneração correta dos fatores de produção, o que pode acontecer? Principalmente a invasão de transporte irregular. Tá bom? Então, custos variáveis. A âncora é o custo por quilômetro, o coeficiente é a forma da gente estabelecer uma medição, então não é palpite. E o que acontece? Essa planilha está sob pressão porque existem atualizações. Na verdade, nós, que somos calculistas, nós temos que levar essas atualizações em consideração. No meu ponto de vista, essa planilha é atual, tanto que a gente está tendo aqui esse curso e é o que nós temos. A questão é como nós vamos utilizar essa planilha, lembrando sempre que ela não é uma deliberação, não é uma norma, ela é um método proposto e que ele funciona e, no meu ponto de vista, ele quando bem aplicado, ele reflete bastante a realidade. Tá bom, gente? Então é isso. O módulo 4 é a parte de custos variáveis. Terminamos. Próxima aula, custos fixos, tá bom? E a gente vai falar sobre depreciação, capital, pessoal, despesas administrativas. Alguma dúvida? São muitos, como é que é? Muitas coisas, né? Muitos itens a analisar. Né? Beleza. A gente vai ter, mais para frente, um período só para a gente falar, aí a gente vai falar aplicabilidade. Vamos pegar a planilha propriamente dita, vamos pegar uma empresa fictícia, certo? Que seja paralela a uma empresa real, de um setor, de um serviço também próximo ao real, e aí a gente vai aplicar isso. Aí vocês vão ver que, na verdade, essas fórmulas todas, elas são necessárias para que haja a memória de cálculo, né, e os cálculos possam ser validados pelos órgãos de controle. Porém, na prática, não é tão complexo, uma vez que isso já está tudo disponível na planilha em Excel, e que a gente vai precisar de ter cuidado com a coleta de dados, com a manipulação desses dados, manipulação no bom sentido, ou seja, de como a gente vai construir as médias, mês, quais são os preços que nós vamos utilizar, e tudo isso a gente deixa bem claro por que a gente está utilizando aquele valor, certo? E aí, quando a gente imputa isso, a gente vai montando esse quebra-cabeça até chegar lá no final, ter o custo por quilômetro e, no limite, a tarifa. Tá bom? Beleza, gente? Então, assim sendo, agradeço a participação de vocês, muito obrigado e espero vocês na próxima aula.